rádio, o que vocês querem assistir aqui na rádio, pelo telefone 21 97 159 1211. Acompanhem também a nossa página no Instagram, que é @ecoaxéoficial, tá certo? E eu quero agradecer primeiramente ao Lodumário, a minha mãe Oiá, a seu Zé Pilintra que está aqui hoje, lindo nessa mesa, a toda a minha ancestralidade pelo dia de hoje, por nos permitir estar aqui. Estou muito feliz, estou com convidados especiais aqui hoje, a doutora Eliana Nogueira, que é umbandista, médium, advogada, escritora. Ela integra a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e a Comissão da Advocacia de Axé. Mãe de 3 crianças, né? E ela atua na defesa dos direitos dos povos de terreiro e na difusão da espiritualidade com responsabilidade, amor e respeito. Seja muito bem-vinda, né, ao nosso programa. Boa tarde. E estamos aqui também com o Heitor Nogueira. Acompanho ele lá no Instagram, ele é lindo, vocês vão adorar conhecer a história dele. Ele é umbandista, é ogã, tem 9 anos de idade e está na escola, né? Ele estuda e não deixa de cumprir a missão dele com a ancestralidade dele. Ele toca atabaque, ele toca violino, e ele é devoto e protegido por Zé Pilintra. Logo, logo eu vou chamar eles aqui para conversar com vocês um pouquinho. E hoje é feriado, né? Dia 20 de novembro, dia muito importante. Hoje é um dia de memória, de luta e, acima de tudo, de escuta. Eu, como uma mulher do candomblé, como Ialorixá, que cultua, né, deuses ancestrais, que honra a minha ancestralidade de matrizes africanas, e eu reconheço também que eu não devo falar no lugar de quem sente na pele, né, o que o nosso povo passou. Mas eu falo como aliada, como quem caminha ao lado, porque eu fui formada, guiada, sustentada pela sabedoria do povo preto, né? Eu sou do axé, e ser do axé é compreender que tudo que sou e tudo que construo nasce da resistência, do conhecimento, da força que os nossos ancestrais deixaram para nós. Se estou na posição que estou, é porque quem veio antes de mim trilhou esse caminho. E a gente está falando de mais ou menos 350 anos, né, doutora, de escravidão, de sofrimento, de apagamento cultural, religioso, e somente há 137 anos é que a gente tem essa liberdade. Então, assim, eu cultuo, sou Ialorixá, né? A minha formação é do povo preto, é do povo do candomblé, então eu não tenho como deixar, né, de louvar esse dia e informar também que não é só no dia de hoje que nós devemos falar, que nós devemos nos unir, que nós devemos respeitar, porque quem de fato louva a ancestralidade, quem de fato prega a ancestralidade, vivencia a ancestralidade, sabe que esse cuidado, esse respeito é diário. Não tenha não só um dia que eu não louve a minha ancestralidade. Todas as vezes que eu vou saudar a terra com a minha água, que eu vou mojubar um obi, que eu vou lá fiar um obi para minha ancestralidade, seja para um ori, seja para um orixá, eu ali estou louvando a minha ancestralidade. Então hoje nós celebramos sim Zumbi dos Palmares, celebramos Dandara, né? Louvamos essa ancestralidade dos negros que vieram antes, né, e que sofreram tanto, e que mesmo diante de toda essa luta, eles trouxeram seu conhecimento, sua sabedoria, sua religiosidade, e que foi formado o lindo candomblé, a umbanda, né, as religiões de matrizes africanas aqui no Brasil. Então nós não podemos esquecer também desses reis e rainhas que vieram antes de nós, que fundaram, né, essa religião linda que é o candomblé, a umbanda, as religiões de matrizes africanas, e eu saúdo, sim, a toda essa ancestralidade, a esses negros, e saúdo também esses reis e rainhas que vieram para fundar essas casas de candomblé, esses templos, né, as casas matrizes. Então eu queria Mojubá Babá-Sicá, Mojubá Bamboxê Obiticô, Mojubá Babá Locotum, Mojubá Babá Ocarindê, Mojubá Yadetá, Mojubá Yacalá, Mojubá Yanaçoca, Mojubá Olossó Danadana,
Mojubá Iadança de Larê, Mojubá Obaru Fugidi, Mojubá Iracheuim, Mojubá Oxum Omisseuá, Mojubá Oxum Obulodê, Mojubá Babá Ogum Odarmussi, que esteve aqui nessa cadeira e que hoje, com muito carinho, eu trago a pauta da religiosidade aqui no programa da rádio Tropical Web Brasil. Então nós devemos louvar nossa ancestralidade não só no dia de hoje. É muito importante que o nosso povo se una, se reúna, vá às ruas, mas é importante que a gente faça esse movimento todos os dias, né? No nosso terreiro, nas ruas, nos espaços públicos, ocupando esses espaços que são tão importantes para nós. E quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala dessa questão toda racial, né, a gente também esbarra na intolerância religiosa, porque vem desse povo também, né? E isso eu posso falar que eu passo na pele por ser uma religiosa de matrizes africanas, já passei por muita intolerância, já passei por essas questões. Então, assim, essa semana eu fiquei atordoada com a notícia da criança na escola em São Paulo que desenhou o orixá Oiá, né? E o pai não gostou, ele foi lá, ele rasgou o trabalho dele o trabalho dela, e não satisfeito, ele chamou a polícia. A polícia entrou armada numa escola. Então, assim, o que deixa essa reflexão pra gente, o que é que Oiá, num papel desenhado, vai fazer de mal para as crianças de uma escola? E o que um policial armado, né, causa para essas crianças, para esses profissionais da educação, né, para os profissionais que são da escola, o que causou neles esse comportamento? Então, assim, é necessário que a gente repense até quando a polícia vai entrar nos nossos terreiros, vai invadir os nossos terreiros, vai nos levar para a delegacia, porque eu também já passei por isso, né? Meu terreiro já foi incendiado, meu terreiro já foi invadido e não é bom passar por isso, é muito ruim. Então nós precisamos tomar medidas, precisamos sim do respeito. A gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado dentro da nossa religião, dentro do nosso culto. Então é muito importante que que a gente esteja presente nesses movimentos, que a gente fale sobre isso, que a gente se una ao povo preto, né, ao povo de religiões de matrizes africanas, que é o nosso berço, porque eles construíram tudo isso. Eles construíram o nosso país, né, diante dessa história, desse sofrimento. Então é muito importante essa união, é muito importante sim o dia de hoje, mas é muito importante praticar isso todos os dias. É muito bonito a gente vir na internet, falar, botar texto, mas o importante para o orixá, para o Olodumare, para esses ancestrais são as nossas atitudes, o nosso caráter, como a gente leva o nosso dia a dia, como a gente leva isso no nosso terreiro, na nossa comunidade, como a gente ajuda o outro, como a gente apoia o outro. Eu vi uma postagem de uma enquete que eu considero muito numa rede social, ela falando inclusive sobre isso, sobre as pessoas terem falas bonitas em textos bonitos, mas que no interno, no seu dia a dia, não pratica, né? Pessoas que vão para a rua de fato fazer xirê, mas que por trás acha aquilo ali um teatro. E na verdade não é isso, a gente está ali louvando nossa ancestralidade, a gente está cultuando aqueles que vieram antes de nós e que passaram por todo esse sacrifício, por toda essa tristeza, por todo esse apagamento cultural, espiritual, educacional, para poder construir uma religião, construir um país, né? E aí? Então, assim, vamos ter cuidado, vamos selecionar, né, quem a gente dá voz, quem a gente apoia. Vamos, de verdade, ter consciência, porque terreiro é política sim, são políticas públicas. Eu mesma no meu terreiro, comandar pessoas, delegar funções, manter uma organização de um terreiro, é uma política, né? Você manter um terreiro, os impostos pagos, a luz paga, as contas pagas, é uma política. Então a gente tem que quebrar esse preconceito também de que a gente não deve falar de política e com isso outras religiões vão ganhando poder, vão se sobrepondo sobre nós, sobre a nossa religião e vão nos atacando. E o intuito não é esse, o intuito é a gente unir forças com essas outras religiões,
é a gente levar o nosso povo também a lugares que eles merecem estar. E hoje a gente vai falar também um pouco sobre o Zé Pilintra, que também é uma entidade que tem muito preconceito em volta dele, né, por ele ser malandreado, falam que ele não gosta de polícia, que ele não é nada disso, ele é defensor, né, dos fracos, defensor dos injustiçados, das crianças, das mulheres, da periferia, né, porque o povo preto sempre foi muito atacado, o maior índice de morte é do povo preto, né, mãe? Com certeza. Então, assim, Zé Pilintra é um grande protetor, é um grande ancestral também. Eu acredito, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco com a senhora, com seu filho, com o Heitor, acredito que ele já deve ter passado por algum tipo de intolerância em relação ao culto a Zé Pilintra. Então, a gente vê muito isso, né? De levar Zé Pilintra para um culto que não é. Então, assim, hoje é importante a gente falar, eu acho que a senhora veio no momento certo, a senhora como defensora, né, da lei, do nosso povo de axé, que a senhora possa esclarecer aqui para a gente, para o nosso público, para o nosso que está aqui nos ouvindo, o que nós podemos, quais são as medidas, né, que a gente pode caminhar juntos para conseguir modificar. Então, gente, é sobre isso, vamos nos unir, vamos ser fortes, vamos estudar sobre a nossa religião para a gente entender o que a gente está cultuando e vamos saber escolher as nossas companhias, né? Saber escolher quem vai nos representar. É muito importante, né? Ano que vem é um ano importante para isso. Quanto mais pessoas estarem lá nos representando, é bom para o nosso candomblé, para a nossa umbanda, para todos. Então, vamos pensar, vamos agir com sabedoria, compreensão e entendimento. E salve toda a nossa ancestralidade, salve o seu Zé Pilintra, salve minha mãe Oiá, que mãe Oiá possa levar a nossa voz, né, possa levar o programa da Rádio Tropical Web Brasil para muitos ouvintes e que esse seja o início de um grande programa. Eu quero dizer que eu me inspiro em muitas mulheres e homens que fazem esse tipo de programa. Eu quero mandar um beijo especial para André de Oxum, que faz o programa dela, que é no dia de quarta-feira. Né? Um beijo para você, é uma querida. A gente vê que não há problema, a gente se curte, se compartilha, se apoia. Ela também, né, tem a votação dela, que depois eu vou passar aqui no próximo programa, que eu não separei aqui direitinho o dia que vai ser. Mas vamos apoiar a mãe Andréia, que tanto faz também, que está sempre nos movimentos. É uma mulher preta, é uma mulher de orixá, é uma iá, né? É de Oxum, né? Oxum. Força para a senhora. Devota da malandragem. Devota da malandragem. Tem um programa lindo que é com Exu, né? Então vamos caminhar juntos. Eu vou beber uma água, vou me harmonizar e vou voltar aqui com a doutora Eliane Nogueira, com o nosso Ogã Heitor Nogueira. E aguardem, porque vamos voltar louvando a nossa ancestralidade, louvando o Zé Pilintra. Axé! Já voltamos. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Pra lá,
programa Ecoa Axé. Estamos aqui com o Heitor Nogueira, né? Ele é um bandista, é ogã, se preparando para crescendo diante da ancestralidade dele, a mãe e o pai educando, trazendo para eles o conhecimento, a sabedoria, o entendimento do que é a religião. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Você pode se apresentar agora? Ogã Érico, o senhor pode ajudar aqui a tirar para ele? Ou quer deixar isso? Já atrapalha ficar aí do seu lado? Sim, não trabalha não. Não? Pode ir? Pode. Pode ficar à vontade, o programa é seu. Hoje você é que manda. Tá desconfortável aqui? Deixa eu ajudar. Quer ajudar ele, mamãe? Deixa eu ajudar ele. Então nós estamos aqui hoje com o Heitor, né? Ele é um lindo, ele tem 9 anos de idade e ele vai se apresentar aqui para vocês, dizendo a história dele, quem ele é, como ele é, o que você contasse pra gente, se apresentasse, o que você mais gosta de fazer no terreiro. Ah, isso é fácil. Pronto. Agora vamos para a apresentação. Eu sou o Heitor Nogueira, tenho 9 anos, sou ogã e gosto muito de instrumentos musical e toco violino. Eu gosto de samba e pagode e de brincar. E o que eu mais gosto de fazer no terreiro é tocar o atabaque, é claro. Né? Que lindo! E você já tocou alguma música para seu Zé no violino? Já compôs no violino? Já Então um dia você vai trazer isso pra gente ouvir, tá? Vou agora pedir pra sua mãezinha se apresentar. Vou ficar fazendo entre você e ela, tá bom? Ou você quer primeiro tudo com você? Ah, pode ser eu e ela. Pode? Então tá bom, ele autorizou, mãe. Então estamos aqui com a doutora Eliana. Eu peço à senhora para que a senhora se apresente brevemente e conte um pouco da sua trajetória espiritual. Seja bem-vinda, mãe, sua bênção. Que minha mãe Manjalha abençoa a sua bênção. Oi, abençoe, axé. Boa tarde a todos, abençoe aos mais velhos, aos mais novos. Axé. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, irmã. Foi uma data muito emblemática, né? Estou emocionada porque hoje eu sou uma mulher negra que já sofri preconceito, racismo, vi filhos meus que sofreram intolerância religiosa e racismo. Estar aqui hoje dando voz à minha fé, muito. Eu estou aqui representando a memória dos meus antepassados que tiveram sua fé essencial. Tem tanta lição vitória. Axé. Daqui, representando o nosso povo, né? Do nosso povo de resistência. Muito obrigada por esse convite lindo, nessa data tão emblemática. Axé, eu que agradeço a sua presença, por trazer o seu maior tesouro, que é o seu filho. Sim. E assim, eu tô emocionada porque é tão lindo ver, né? Uma criança com tanta responsabilidade, com tanto amor à religião. E assim, a senhora tá de parabéns como mãe, Tá. né? Como direcionadora da história dele. Eu queria perguntar à senhora como se deu o seu encontro com a Umbanda e o que levou a senhora a se aprofundar na religião. Antes de eu responder, eu vou me apresentar. Ah, sim, desculpa. Desculpa. Eu me chamo Eliana Nogueira, né? Sou umbandista, sou médium de coração, sou escritora, sou advogada, sou mãe. Eu faço parte da comissão de combate à violência e da comissão de sacerdocia, né? A minha trajetória, irmã, na espiritualidade, ela se iniciou na infância, por volta dos meus 7 anos. Eu sempre presenciei, sempre senti a espiritualidade muito pertinho de mim, mesmo muito pequenininha. E nessa época dos meus 7 anos, eu assistia muitas vezes a minha mãe comemorar dentro de casa. Que linda! Né? E o mais interessante é que a minha família é uma família toda católica, né? E tinha na época um preconceito gigantesco com a religião, tinha medo, né, por causa da desinformação, né? E nesse período, né, dos meus 7 anos, a minha mãe mostrava sempre, e sempre essas manifestações das incorporações da onde eu estava, quando eu sozinha em casa, ajudando ela a lavar roupa.
E sempre nesse momento que ela tinha contato com a água, ela fazia magia na coração. Minha mãe, ela entrava na água, ela evaporava. Que lindo. E na época eu não entendia, porque eu tinha 7 anos, né? Mas eu nunca tinha medo. Porque a entidade que chegava, hoje, com pouco conhecimento que eu tenho, eu posso falar que ela evaporava no boiadeiro ou caboclo, pelo trejeito, né? E ele sempre chegava muito afeto, né? Eu via aquela entidade como um amigo, ele me orientava, me conversava comigo, explicava coisas para mim, né? Então aquilo marcou muito a minha infância. Ao mesmo tempo que marcou muito a minha infância, eu tinha muito medo, porque a minha família era católica, eu uma criança, e toda vez que eu falava, relatava isso para o meu pai, o meu pai queria calma, eu tinha medo de apanhar, de ser castigada. Então toda vez que a minha mãe me procurava, eu não falava mais. Aquilo virou um tabu dentro da minha casa, até que um dia meu pai presenciou dos próprios olhos. Então, aí o que aconteceu? Não existiu mais aquele tabu. Então, meu pai aceitou a evolução da minha mãe, né? Mas hoje a minha mãe, ela não trabalha nesse lado dela de Uber ainda, porque minha mãe não tá naquele processo, né? Devagarzinho, vou levando informação, levando uma pessoa com a minha mãe, porque na minha relação com a minha avó. A minha avó, ela chegou a se internar no hospício. Então, ela, de ouvir essas histórias da mãe dela, isso afetou muito a vida. Então, ela tinha crescido com medo de praticar sua fé. Mas hoje a família já está se moldando, está se encontrando. Ela está vendo um trabalho lindo que eu estou fazendo, leitora. Tem outro filho meu, mais velho, que é do Colombiano. Ai, que lindo! Que é filho de Babá. babá, lindo. Então ela está aceitando tudo isso. E a criação do livro, irmã, foi especialmente para mim. Que lindo, mãe. Para atingir a minha mãe. E atingir pessoas como a minha mãe, que não tiveram oportunidade de ter uma formação leve, compreensível, porque hoje você vai ler. É difícil para uma pessoa que não teve a oportunidade de ter um estudo, que a gente nem lê. Então a pessoa acaba desistindo, porque ela se acha que ela não tem capacidade de terminar aquela leitura, que ela não é ignorante. E a gente tem que atingir essas pessoas, porque são essas pessoas que praticam a intolerância religiosa involontariamente. Racismo estrutural, né? Racismo estrutural. A minha mãe, porque hoje quando eu falo com a minha mãe, principalmente às sextas-feiras, a minha mãe fala assim: você já tá você acendeu a velhinha para babar? Oxalá, tá de branco. Então isso eu fico muito emocionada e feliz, porque eu criei uma obra que descomplicasse e fosse acessível para minha mãe. Que legal. E atingiu a minha mãe e outras pessoas, então isso para mim é tudo. E a senhora teve alguma influência da espiritualidade para escrever esse livro? Tive sim. Eu tive influência muito forte, aí me emociona, eu sou chorona. Não tem Eu sou filha problema. eu sou de Iemanjá, sou chorona. Tive influência A senhora fala com o coração, e Sim. isso é lindo. Eu tive influência de uma entidade num terreiro que eu frequentava. Infelizmente hoje não estou mais nessa casa. E essa entidade, ela me influenciou, né? Teve um dia que eu estava no escritório trabalhando e do nada me veio aquela coisa na cabeça: você vai começar a escrever um livro. Eu estava no meio de uma petição, eu falei: oi, né? Tipo, o quê? Como assim? Como assim, né? E eu ignorei aquela voz e continuei a trabalhar. Simplesmente eu travei, eu não conseguia mais redigir uma palavra. Não conseguia. E começou a vir ideias, né? Então, tipo assim, quando o livro estava quase pronto, eu falei para o meu marido: ninguém sabia. Aí ninguém acreditou, eu não acredito, né? Porque foi uma coisa muito rápida, né? Que eu fiquei assim surpresa, e toda vez que eu estava escrevendo eu sentia a presença dela. Então foi muito lindo, lindo, lindo. Eu sou muito grata porque eu fui usada para levar informação para pessoas simples, humildes, como os pretos velhos, as pretas velhas. Sim, muito lindo. Entendeu? E foi uma preta velha que me intuiu a escrever o livro. Já tô doida pra ver, por favor. E eu sou muito grata porque eu consegui atingir a minha mãe e muitas outras pessoas,
né, que tem uma idade avançada. Então isso para mim é tudo. Com certeza. Porque atingir uma pessoa universitária, uma pessoa que já tem um nível, um nível assim cultural, mas atingir uma pessoa simples, né, que não tem conhecimento nenhum, que só tem medo, que o que ela conhece é medo, né, e cerceamento é lindo. É verdade. Vou fazer a perguntinha agora para você, hein? Como você começou a tocar como ogã? Quem te ensinou? Eu fazia parte de um terreiro de umbanda e eu amava o som do atabaque. Então, um dia eu pedi pro ogã coroado da casa deixar eu tocar um pouquinho. Eu fui tão bem que eu fiquei tocando 2 anos naquele terreiro. Então, meu pai botou eu numa aula de atabaque do Léo do Batuque. Olha, que legal! E na Umbanda, ele foi escolhido como ogã, ele foi direcionado para esse campo ou ele que se direcionou por gostar dos instrumentos? Foi o coração. Olha que lindo! Muito legal, parabéns, viu? Preciso nem responder. E deixa eu te fazer uma pergunta, Heitor. Quem é Zé Pilintra para você? O que você sente quando está interpretando ele? Zé Pilintra, para mim, é várias coisas. Zé Pilintra é o meu amigo e o meu protetor. Quando estou interpretando ele, eu sinto que ele está no meu lado, que ele é o meu amigo. Que lindo, que lindo. Você já sonhou com o seu Zé Pilintra? Assim, nunca. Não? Mas você sente a energia dele, Sim. você vibra com ele. Eu vi um vídeo seu dançando com o Zé Pilintra, né, de uma senhora, não é isso? Descendo na escadaria, que coisa linda. Sim, é a casa de uma grande amiga nossa, casa do Zé Pilintra, né, da mãe Sheila. Né, e ela convidou o Heitor, aquele dia foi muito emocionante. Que lindo. Eu me sinto o seu Zé Pilintra, dançando com outro seu Zé Pilintra. E isso surgiu naturalmente na vida do Heitor, não foi induzido por ninguém, ele começou a se identificar com essa entidade e começou a se caracterizar, mãe? Me conta um pouquinho. Então, assim, o Heitor ele pode até contar, porque o Heitor ele teve uma experiência com o Zé Pilintra, o Zé Pilintra apareceu para ele, a Musa pode até contar essa história para ti. Teve um dia que eu fui pra sala e eu vi um homem assim, ó, como eu, com terno branco, chapéu panamá vermelho, um pouco mais negro. Igual essa imagem aqui? Mais ou menos essa imagem. E você ficou com medo não, Heitor? Não. Olha que legal. Eu não fiquei com medo, porque era uma coisa que eu achava que não ia fazer mal pra mim. Sim. Que eu tinha um pouco de conhecimento, um pouquinho, porque minha mãe me ensinou sobre a religião e a Umbanda. Então, eu fui correndo falar pra minha mãe. Então, minha mãe falou, esse é o seu Zé Pilintra. Que lindo. Aí, teve um dia que a gente estava fazendo assentamento pro Exus e a gente fez um assentamento pro seu Zé Pilintra. A Maria Padilha, a Padilha da minha mãe, falou que eu tenho o seu Zé Pilintra comigo. Olha que lindo! E é notável, a gente vê o seu Zé Pilintra em você, então a gente consegue sentir essa energia. Isso eu ouvo de todo mundo. A gente consegue sentir essa energia em você, essa energia de ajuda, de proteção. E quando você está tocando, você passa uma segurança, você passa uma sabedoria que de verdade, mãe, é ancestral. Ancestral. Não tem como explicar. Uma criança de 9 anos, por mais que ela vivencie o terreiro, é dele, é único, é especial. Eu acompanho você na internet e vejo que você tem vários movimentos, né, na luta contra a intolerância. Como é isso para você, Heitor, enxergar que ainda existe intolerância dentro do culto de Zé Pilintra? Você como criança, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas em relação a isso? Eu queria que a gente, algumas pessoas ignorantes, não sejam intolerantes para o seu Zé Pilintra, porque o seu Zé Pilintra ajuda as pessoas. É Ele verdade. traz a fé, resistência e acolhimento. Por que fazer mal para uma pessoa que não fez, uma entidade, né? Que não fez nada para você, que está te protegendo? É verdade. Isso quer dizer, se uma criança de 9 anos consegue ter essa concepção, é preconceito, né, minha irmã? Não tem como a gente lidar de outra forma, porque ele tem a pureza do coração, que consegue distinguir
o que é bom, o que é ruim, porque a criança sabe, ela sente quem é bom e quem é ruim, Com certeza, né? com certeza. Tanto que tem criança que não gosta nem que chegue perto, não gosta que fale. Então, assim, ele se identificou com uma energia, porque tem vários Exus dentro do culto, ele se identificou com o Zé Pilintra, e Zé Pilintra se tornou um grande guardião. Que coisa linda. Linda. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que no lançamento do meu livro, ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu posso te fazer um pedido? Eu falei, pode. Aí ele comentou assim, ele falou assim, olha, eu gostaria de fazer uma homenagem. E na minha cabeça, eu achei que a homenagem ia ser para a mãe. Aí ele pegou e falou assim, eu quero fazer uma homenagem para o Zé Pilintra. Eu falei, opa, tudo bem. Aí eu falei, mas você tem certeza? Porque ele nunca tinha se apresentado, porque é muito diferente você tocar numa gira e você tocar, né, em outro local, né, com outras pessoas. Né? E ele falou, mãe, você acredita na minha capacidade? Eu falei, acredito e muito. Aí fizemos uma playlist dos pontos que ele ia tocar. Né? Ele homenageou até o Tião Casimiro, que ele adora o Tião Casimiro. Aí ele pediu para comprar um terno. Aí comprei um terno. Entrei em contato com o Celinho é o padrinho dele. Quando eu entrei em contato com o Celinho, um abraço pro Celinho. Um abraço. O Celinho falou assim, irmã, na hora, eu aceito o convite. E foi muito lindo quando o Celinho chegou na casa de Luzia, do nosso irmão. O lançamento do livro foi lá. Foi lindo. Foi lindo demais. Quando o Celinho... Foi esse ano? Foi esse ano? Foi em que? Foi em fevereiro? Não, foi em julho, só me engano, em julho, foi em julho. Junho, né? Aí o que aconteceu? Quando o Celinho chegou na porta, o Heitor foi receber. O Celinho foi conversar comigo depois, ele falou assim, quando eu abracei o seu filho, eu fiquei toda arrepiada. Não acredito. Eu fiquei toda arrepiada. Aí ele falou assim, isso foi um reencontro. Eu falei, eu acredito. Foi um reencontro. É porque a gente vê nele essa essência, né? Essa energia. Mãe, para você que acompanha a caminhada espiritual do seu filho tão cedo, como que é enxergar essa espiritualidade, já que a gente está falando sobre enxergar Zé Pilintra nele, é porque você também tem outros filhos que estão dentro da religião. Você passou por esse processo com a sua mãe, então enxergar que eles estão caminhando, né, dentro do que eles querem, e eu sei que deve ser uma luta muito grande para a senhora em relação a isso. Como que é enxergar seu filho dentro de uma religião, que a senhora também passou por muito preconceito, por muita crítica? Como que é isso para você hoje, no seu coração, na sua cabeça? Olha, toda vez que eu olho para o Heitor, né, ele nessa devoção tão grande, tão sincera, né, com as entidades, esse respeito, né, isso assim me enche o coração de orgulho. Eu vejo que eu estou no caminho, né, porque eu falo que as crianças que desde cedo, né, se encontram com a espiritualidade, têm esse despertar, né, e está nesse caminho, simplesmente, automaticamente, essa criança ela vai ser moldada a ser um adulto resistente, Sim. Forte, né, que tem empatia com o próximo, que respeita os mais velhos, né, que respeita principalmente a crença do irmão. Porque hoje o que a gente vê aí são adultos que não tiveram isso. Verdade. Que não tiveram apoio, que não tiveram direcionamento espiritual. Aí o mundo que cria. Verdade. Né? E cria do jeito que cria. Né? E hoje a gente vê adultos mimados, intolerantes, que não respeitam nem o pai e a mãe. Quem dirá respeitar outras pessoas. Verdade. Né? E a senhora teve alguém da sua família que foi contra você introduzir seus filhos na religião, que falou assim, mas ele é muito novo, ele não tem que estar dentro da religião? Teve alguém que foi contra? Não. Um amigo, algum Não, parente? Ninguém. Eu não passei por isso. Inclusive, eu tive muito apoio muito forte do meu filho mais velho, o Bruno. Um abraço, Bruno, a mamãe te ama, que ele é do candomblé. E o Bruno, por ser mais velho, ele sempre presenciou as manifestações sobrenaturais que eu vivenciei a vida toda. Né? E ele falava assim, mãe, a mãe está envelhecendo, você precisa cuidar de quem cuida da senhora. A senhora não está vendo. Que sabedoria, né? A senhora não está vendo tudo isso que a senhora está passando por tais motivos. Tem pessoas falando com a mãe está ignorando. Por quê? E eu tinha uma resistência. Mesmo assim, vivenciando, assistindo as incorporações da minha mãe, mas eu não tinha o conhecimento. Eu tinha medo. Né? E ao mesmo tempo que eu não tinha conhecimento, eu tinha medo, eu tinha
uma sede de entender tudo o que aconteceu comigo, todas aquelas experiências sobrenaturais, né? Aquelas aparições, aquelas vozes, aqueles sonhos. Então, até que um dia, né, um amigo meu, ele me fez um convite para conhecer um terreiro de Umbanda. Eu nunca tinha colocado o pé num terreiro de Umbanda, né? E como eu tive uma experiência de pós-morte no parto do Heitor, em 2016 eu tive uma experiência pós-morte, e nessa experiência pós-morte eu tive um encontro com o meu preto velho. Que lindo! Ele se apresentou para mim, foi emocionante. Ele estava com uma canequinha de ágata, me oferecendo café. E ele falava assim: minha filha, o pai estava te esperando há muito tempo. E eu senti uma paz, irmão, é incrível. Eu sentia uma paz tremenda. Eu só via luz, muita claridade. E a sabedoria deles, a energia. Eu sentia assim, um abraço. Né? Então, depois dessa experiência com o meu preto velho, e fora outras que eu tive, eu falei, gente, é o momento de eu buscar respostas. Né? Aí foi quando eu aceitei o convite, fui motivada pela curiosidade, e encontrar pelo menos uma resposta. Né? E chegando nesse terreiro, eu acreditando que ia participar de uma gira de preto velho, era gira de criança invejada. E foi nesse dia... Foi muito bom. Nesse dia, eu não queria ficar, e ele apertou a minha mão, ele falou assim, não, mãe, vamos ficar, estamos aqui, vamos ficar. Olha. E quando entramos, foi assim, uma emoção linda naquele local sagrado. E quando começou, irmã, tocar os pontos, aquela alegria, minha criança chegou. Que lindo. Pela primeira vez que você foi no terreiro. Como que é? Pulava igual pipoca. Pulava igual pipoca. Estava feliz, a sua espiritualidade estava feliz por esse encontro. Por esse encontro, por essa permissão, né? Eu me permiti, né? Mesmo na curiosidade, eu indo pela curiosidade, eu me permiti, né? Deixei o meu coração sentir. Então foi naquele momento que eu tive aquele encontro com a minha espiritualidade, de uma forma assim muito surpreendente, super linda, como as crianças são, né? As crianças sempre estão surpreendendo a gente, né? E a minha criança chegou e foi lindo. Depois eu ouvi o que o Heitor falava, o meu marido, eu falei, gente, vocês não acreditam, eu pulei. Eu tenho um problema na coluna. Não, é engraçado que eu nunca vi a minha mãe pulando desse jeito. Eu desconfiei, falei, que isso? Magia de Deus. É magia da espiritualidade, feliz com o reencontro dela. Com certeza, ela escolheu, né, ser do axé. A sua família está se reencontrando aqui no Aie pro axé. Sim, sim. E com certeza vocês têm muita história para contar Nossa, ainda, para construir pontes, né? Heitor, me fala como que é ter a mamãe te acompanhando e te ensinando dentro da religião. Eu me sinto muito acolhido e protegido. Eu vou levar ele para minha casa. A minha mãe ensina que a religião temos que respeitar todas as religiões, porque Deus está presente em todas. Sim, axé. Axé. E me fala um pouquinho, e o seu pai também é da religião? Sim, ele é da religião E também. o que ele é dentro da religião? Me fala um pouquinho. Olha, a gente fala da mamãe, tem que falar do papai, né? Que existe uma família sólida, né? Com certeza. O meu pai, ele toca tabaco comigo. Ele era órgão junto comigo. Que legal. No terreiro que a gente frequentava. Então a família é bem unida dentro da religião, né? Sim. Se apoiando, se ajudando. Que lindo, parabéns. Ai, cara. E tu consegue tocar mais uma música pra gente chamar o intervalo? Pra você beber uma aguinha? Eric, nos ajuda? Pode ajudar. Você vai cantar pra Zé Pelintra? Então tá bom. Então vamos lá para mais uma música do nosso Ogan Heitor. Heitor, vou te chamar um dia pra você ir lá no terreiro, hein? Se a mamãe puder levar você. Com certeza. Pode fazer o convite. Bota pra cá pra ele poder aparecer. Obrigada. Sou Mano Traje. Se a rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória. Ninguém poderia correr. Se a rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória. Ninguém poderia correr.
Quer beber uma aguinha? E a gente já volta com o Heitor, com a mãe dele, Eliana, contando mais histórias sobre o Zé Pilintra, sobre o trabalho da Eliana na OAB. Fique aí, não perca, nos acompanhe. Até já. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Começar dentro dos terreiros. Sim. A educação, a conscientização tem que começar dentro dos terreiros, porque eu participo de muitos eventos, como a irmã mencionou anteriormente, a gente vê muitas falas bonitas, né? Muitas postagens lindas, mas e aí? E no dia a dia, como que é? Entendeu? Aí você vê, né, mães perseguindo filhos de santo, porque os filhos de santo estão buscando conhecimento. Né? E vice-versa, não tem união dentro daquela casa, aí depois quer bater no peito, né, num evento público e pedir respeito, se não respeita seus filhos de santo. Sim. Se não respeita os mais novos, e os mais novos não respeitam os mais velhos. Sim. Então, eu acho que a educação tem que começar dentro dos próprios terreiros também. Isso é romper a educação de axé, é respeitar a ancestralidade. Com mais certeza. velhos, quem veio primeiro, né? Tem que respeitar, entendeu? A hierarquia é muito importante. Em qualquer trabalho, em qualquer religião, a gente tem que ter hierarquia, tem que ter Não, respeito. tem que ter hierarquia, tem que respeitar. Eu acho assim, tem que ter a união, né? A união faz a força, não é? Verdade. Então, pronto, tem que se unir visando unicamente a caridade, né? Pregar o bem, ajudar o próximo. Tem tantas pessoas vulneráveis, né? Verdade. Precisando de uma palavra, de um ouvido, né? E a gente vê muitas vezes o nosso povo brigando entre eles. Então, eu acho que a gente tem que se unir, né? Tem que se unir. Tem que se Unidos unir. somos mais fortes. Unidos somos mais O intuito fortes. do programa é esse, é dar voz. Olha que história linda a senhora está contando hoje, história de superação, de resistência, Sim. de fé. E com a família toda estruturada espiritualmente, isso é muito lindo. Sim, Então a gente sim. precisa falar sobre isso, mostrar essas histórias, mostrar que nós somos um povo organizado, né? Um povo que tem estudo, um povo que consegue Com fazer certeza. estudar como seu filho que estuda, participa dos eventos religiosos, participa da espiritualidade dele, a senhora também, então é muito importante a gente falar. Não, com né? certeza. E a gente tem que mostrar para essas pessoas desinformadas que as religiões de matriz africana e afro-brasileira é lugar de criança, sim. É lugar de criança. As crianças são a semente do nosso futuro. Sim. E elas precisam estar nesses locais, aprendendo, né? Honrando a nossa ancestralidade e levando isso à frente.
Verdade. né? Deixa eu perguntar para a senhora, qual é a mensagem que a senhora gostaria de passar para essas mães, os pais, que têm medo de levar o seu filho na religião, de iniciar o seu filho, como experiência, porque a senhora tem 2 filhos dentro da religião. Você quer passar alguma Sim, mensagem? com certeza, com certeza. Mães, pais que estão me ouvindo, a mensagem que eu deixo assim é bem clara, né? Não sinta medo. A partir do momento que vocês iniciam os filhos de vocês na espiritualidade, sendo ela na religião da Umbanda ou do Candomblé, é a maior demonstração de amor e respeito e cuidado com esse filho, porque vocês vão dar oportunidade para essa criança a conhecer a espiritualidade, caminhar, né, juntinho do sagrado, né, honrando a ancestralidade, seus antepassados, aprendendo. E essas crianças, de uma certa maneira, vocês estão proporcionar ferramentas para essas crianças para mudar o futuro, né? Porque as crianças são a semente. Hoje estamos plantando, amanhã é a nossa colheita. Axé. Né? Então, para mim, é a maior demonstração de amor. Não quer punir os seus filhos, né? Então, onde está, não quer punir seus filhos, direciona eles para o caminho certo, o caminho correto. Eu sempre falo lá em casa que não existe, né? Tipo assim, cuidar só do lado físico. Eu falo que o espiritual e o físico caminham juntos, de mão dada. Sim. Então, a gente precisa estar em harmonia com os dois, com equilíbrio, né? Com certeza. Porque tudo caminha, né, tranquilamente, e a gente sente aquela força, né? Verdade. Como que é Iemanjá na sua vida, em relação à família, tudo que Iemanjá é um orixá que rege a família, né? O equilíbrio da família, a união da família. Iemanjá, ela tem um poder forte na sua vida espiritual, nesse comando com seus filhos, com o seu trabalho? Olha, muita coisa, muita coisa. Eu sou assim, eu sou muito família, eu sou muito protetora, eu sou muito mãe, sou uma leoa, defendo mesmo os meus filhos, né? E Iemanjá para mim, gente, quando eu descobri, né, que eu era filha de Iemanjá, eu falei, nossa, que honra, né? Que honra. Hoje eu entendo os motivos, né, por que eu sou assim com os meus filhos. Eu sou muito protetora, eu sou muito mãe, eu sou muito escuta, né? Então, assim, os meus filhos, além deles me terem como mãe, tenho eu como amiga, né? Nós já passamos por muitas provações. E hoje eu falo, se não fosse a força da mãe das mães, né? Isso. Eu não teria conseguido, eu me emociono, fazer o meu papel de mãe. Né? Então, tipo assim, a mãe que eu sou hoje, o amor que eu sinto pelos meus filhos, porque atrás de mim tem uma mãe que está me sustentando, né? E ela me mostrou muitas coisas. E, assim, eu sou muito grata, porque todos os momentos de provações que eu passei com os meus filhos, eu fui no meu congá, eu pedi, mãe, me ajuda. Incrível. Deu certo, a coisa se resolveu, né? O meu filho do meio, ele até fala, ele brinca, ele fala assim, mamãe, conversa com a sua mãe, pede para Iemanjá. E simplesmente eu vou lá, né? Bato a cabeça, peço. Eu falo que a fé é lindo, é a fé que nos sustenta. É verdade. É só você enxergar, tipo assim, uma pessoa sem fé, o olhar dessa pessoa é vazio. É verdade. Não gente enxerga no outro, né? Quando a gente tem essa sensibilidade, tem o orixá, a gente sente, né? A gente sente, assim, não dá muito para explicar, só quem, né? Só quem é macumbeiro. Só quem é macumbeiro consegue distinguir e entender, né? É verdade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sofreu algum tipo de intolerância na escola ou em algum local por você ser da religião umbandista? Teve um episódio da minha escola antiga que eu já sofri. Caramba. Eu levava um tabaquinho pequenininho para minha escola e eu ficava treinando os pontos para eu aperfeiçoar, para eu tocar bem no Songam, muito bem. Aí teve um dia que o menino da minha sala, ele foi intolerante comigo, só por causa que eu estava tocando no meu tabaque pontos de Umbanda. Mas isso não me afeta, porque um dia um herê falou pra mim, tem coisas que nos afetam, mas a gente não pode ficar triste, que a gente
a gente fica triste, a gente fica doente. E doente é bem mais pior. É mesmo. Nossa, você trouxe um ensinamento profundo agora dessa espiritualidade, hein? Nunca tinha pensado nisso, sabia, Heitor? Não devemos ficar tristes, né? Devemos não levar para o coração. Devemos conseguir continuar nossa caminhada, né? E aí você falou o que para ele? Você deu uma resposta para ele? Como é que foi essa atitude? Essas coisas de... Quando eu vejo uma pessoa sendo... como eu posso falar? Intolerante, agindo com você. Sendo intolerante comigo, eu viro as costas, eu não olho para trás. Eu não respondo, eu não falo. Eu fico sem falar com aquela pessoa. Porque eu sei que aquela pessoa não é amigo. Mas você ficou triste, né, com a atitude dele? Não, eu fiquei triste, mas isso não vai me afetar. Aí você contou pra mamãe foi na escola? Ele contou pra mim. Eu já tinha assim um ranço da escola em si, né? Já tinha assim um ranço, e quando aconteceu esse episódio, pra mim foi a gota d'água, né? Conversei na direção, enfim, acabei tirando o Heitor dessa escola, né? Porque é complicado, né? É muito complicado. O local onde tem que ser ensino não pode ter. Não, com certeza. Esse tipo de coisa. Né? A escola tem que ser acolhedora, né? A escola tem que ser acolhedora, tem que ter... Um lugar de educação. Sim, de educação, conscientização, né? Não pode ter preconceito dentro da escola. Não pode. Educação, antirracismo tem que Não, com certeza, tem que ter. Gente, isso é assim, é algo que eu não entendo como que não tem ainda, né? Não entendo como que não tem ainda, é algo que precisa. Porque se os pais não vão ensinar em casa, a gente tem que ter isso na escola de alguma forma. Tem que ter isso, tem que estar na grade curricular. Respeitar o outro como a gente gostaria de ser respeitado. Com certeza, com certeza. Tratar o outro como... Isso é uma questão de... Eu não sei como é que as pessoas sabem. Não dá para entender. É educação básica, educação de berço, né? Algo assim, essencial. É muito difícil. Se você pudesse explicar para outra criança o que é Umbanda, o que você diria, Heitor? Eu diria que a Umbanda é uma religião muito séria e acolhedora. Ela transborda a paz interior e o amor. Nossa, que lindo! E como é que é a sua visão, mãe, assim, do candomblé e ao nome? Que é muito diferente o culto. Você consegue se adaptar? Porque um filho tem um preceito, tem uma forma de olhar, e o outro da Umbanda tem outra forma. Como é que é para você isso? Olha, assim, no início era muito confuso para mim, até porque, como eu falei, eu não tinha conhecimento das religiões de matriz africana afro-brasileira, né? E antes de eu, né, pisar no terreiro de Umbanda, eu estive no candomblé na saída do meu filho. E eu achei tão lindo. Ele fez santo? Fez santo, fez, sim. Agora em dezembro vai fazer 5 anos, tem a obrigação de 5 anos. Ele tem quantos anos de idade? 28. 28. Então, eu, né, participei da saída. E, tipo assim, uma pessoa totalmente leiga. E do processo de comprar o material, de levar... E o engraçado é que quando ele passou por todo esse procedimento, né, ficar recolhido, né, eu estava em São Paulo, eu tinha passado por uma cirurgia, estava me recuperando na casa da minha irmã. Simplesmente ele me ligou e falou assim: mãe, eu vou virar macumbeiro. Eu vou ficar mais ou menos um mês, assim... Ele que decidiu. Eu falei, o quê? E eu assim, leiga e ignorante. Falei, pelo amor de Deus, eu não vou poder te ajudar, eu estou me recuperando. Me espera. Ele, mãe, eu já me decidi, quando a mãe voltar a gente conversa. Ok. Ele ficou mais ou menos um mês recolhido, e na saída dele foi assim, tão emocionante, porque eu não vi o meu filho. Imagina. Eu não vi o meu filho. Nossa, foi lindo, e eu fiquei encantada por tudo. Eu fiquei encantada pelos pontos, eu fiquei encantada pelas cores, eu fiquei encantada pela chegada dos guias, eu fiquei encantada com tudo. E eu lembro que quando ele fez, na saída dele, teve a saída para Yansan, né? E eu tenho o maior carinho pela amiga dele. Eu fiquei, quando aquela, né, entidade dançava, ela passava por mim, eu sentia um arrepio. Igual gato. Arrepio na nuca. Eu não entendi. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas eu fiquei muito encantada. E assim, a gente tem um respeito muito grande, um respeito mútuo,
Porque é aquilo que o Heitor falou, Deus se faz presente, né? Lá na Umbanda, na Quimbanda, em qualquer religião. Apesar que o culto tem essa diferença, né? Que no Candomblé cultua mais os orixás, né? Mas na Umbanda também tem essa parte, né? De receber os encantados dos orixás. Então, eu falo que para mim não tem problema, né? A gente tem um respeito mútuo. Né? Quando tem eventos lá eu participo, eu adoro estar lá, participei recentemente da Gira de Herê, né? Que é bem diferente, né? Da Umbanda, de beijada, mas assim, é o respeito mútuo. Agora em dezembro vai ter a obrigação dele, já estou mandando fazer minha roupa, eu vou toda linda, o Heitor vai fazer aquela roupinha dele própria, né? E estamos assim, ansiosos. E vocês fazem parte desse terreiro ou não? Do terreiro de Umbanda, né? Então, nós fazíamos parte de um terreiro, né? Mas assim, veio acontecendo inúmeras coisas desagradáveis e a minha espiritualidade veio avisando, né? E eu queria ter a palavra final, sabe? E veio essa palavra final. E eu respeito muito a minha espiritualidade, né? Os meus guias são muito firmes, então eu respeitei. E nós saímos pela porta da frente como entramos, né? Nos desligamos, tenho maior respeito pela egrégora da casa, a casa é maravilhosa, mas o caminho, né, a espiritualidade achou melhor direcionar a gente para outro caminho. E atualmente, irmã, eu participo de algumas giras, né? Eu cuido do sagrado em casa e eu falo para o meu marido, ele até acha graça, eu falo que hoje eu estou em estudo de campo, até pelo motivo de eu participar das comissões, eu sempre estou em muitos terreiros, né? Então, cada terreiro que eu vou, eu aprendo um pouquinho, e isso é lindo. Eu estou apaixonada pelo candomblé, né? O meu presidente da comissão é o Márcio de Jagum. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, então imagina como que eu estou aprendendo com ele. Nossa, ele é um grande professor. Grande professor, e eu tenho inúmeros livros dele que eu estou lendo, né? E toda reunião, a gente conversa um pouquinho, ele planta uma sementinha, ele abre um pouquinho os meus olhos, me traz uma informação nova. E eu sou assim, eu sou apaixonada pela religião que prega a verdade, irmã. Com sinceridade e respeito. Entendeu? Entendi. Então, hoje eu posso falar, eu sou umbandista, amo a Umbanda. Mas hoje, atualmente, eu estou vivendo espiritualidade, porque se a irmã me convidar para na sua casa, eu vou vivenciar o candomblé. Axé. Entendeu? E eu vou respeitar. A espiritualidade, e qual forma for, né? Com o certeza. importante é a senhora sentir no seu coração que ali é o seu lugar, Com seu certeza. deixar estar feliz, Tá sua feliz. espiritualidade. É isso, eu acho que isso é importante. É você se sentir feliz, acolhida, né? No local que te faz bem, que te respeita, que respeita a sua família, que respeita o seu filho, né? Então, a partir do momento que eu chego numa casa, né, uma casa nova, eu sinto aquela vibração, aquela energia, e eu faço parte daquela comunidade. Entendeu? Naquele momento eu sou lá do candomblé. Se eu for na quimbanda e me sentir bem, eu sou daquela comunidade. Hoje eu estou vivendo a espiritualidade. Mesmo sendo um umbandista, né, eu fui batizada, amo a Umbanda, amo a minha religião, mas também eu amo o candomblé. É lindo. É lindo. Com certeza. Heitor, como é que é a sua rotina semanal? Assim, tem bastante coisa, tem escola, mas minha mãe montou uma rotina pra mim diária. Eu quero uma organização dessa, mãe. Ter uma pessoa de Iemanjá em casa é maravilhoso, né? Elas são muito organizadas. Eu sou de assim, então tudo meu é assim, ó, vambora, vamos fazer. Cada hora eu surjo com uma novidade para o meu marido. Então assim, eu preciso de uma pessoa de Iemanjá para me organizar também. Como é que é essa rotina? Me fala. É assim, você sabe que eu toco atabaque, violino, eu canto. Então a minha mãe bota os horários para eu fazer as tarefas, entendeu? Aí eu vou pra escola, aí algumas vezes, segunda e quarta, eu tenho futebol. Então ela bota lá na rotina. Então você faz esporte, você pratica a sua religião, você estuda, tem responsabilidade, regra, olha que lindo. Brinca, passeia. Olha, você consegue fazer tudo. Então, assim... Porque eu sou um menino organizado. Olha! E você é de que orixá? Já sabe? É Oxóssi. Oxóssi é organizado, as pessoas de Oxóssi são organizadas, sim. Mãe, o que você aprende com ele ao vê-lo tão entregue, né, a essa espiritualidade dele? Nossa,
quando eu vejo ele com essa entrega tão pura, eu aprendo com o Heitor que a espiritualidade não precisa de grandiosidade, né? De flashes. Precisa de simplicidade, sinceridade e amor, né? Eu falo que a espiritualidade é muito simples e as pessoas às vezes que complicam, né? Querendo se mostrar, enfim, em todos os aspectos, né? E quando eu olho para o Heitor, eu vejo que não precisa nada disso. Ele, uma criança pura, sem maldade, e eu vejo muito nítido nele diariamente como que a espiritualidade se faz presente na vidinha dele, né? E isso é muito lindo. Então, eu aprendo com ele que tudo é simples. Tudo é simples. O respeito é o principal das relações de mãe com filho, filho com a mãe, com certeza, né, com o outro. Então, assim, esse respeito é nítido entre vocês dois, né, nessa relação de mãe e filho. Isso é muito importante, tanto para a espiritualidade dele quanto para a sua. Não, com certeza, né? Com certeza. Assim, o respeito é a base, né? Eu sempre falo para o Heitor, o respeito é a base de tudo. E sempre quando tem algum evento, irmã, eu sempre pergunto para ele. Tudo, eu sempre questiono, Heitor, você gostaria de fazer? Se você não, tudo bem. Quer fazer? Você quer tocar? Porque a mamãe nunca vai te obrigar a fazer nada. Porque tudo tem que sair do seu coração, é a sua vontade. Porque eu, na infância, já fui obrigada a fazer muitas coisas, né? Então, o que eu passei, eu não vou replicar para os meus filhos. Eles têm um livre-arbítrio, têm meu apoio para tudo, para tudo. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Heitor. Qual é a lição que a sua mãe te ensina no terreiro? Ela me ensina que um terreiro é um lugar de trabalho e seriedade, que a gente não pode ficar de bobeira no terreiro, como falando fofoca. Isso é muito importante. Porque um terreiro é um lugar de trabalho e caridade. É isso aí. Você trabalha no terreiro, ajuda lá na função do terreiro, quando você está no terreiro? Assim, eu ajudo. Ajuda? Ajudo. E muita coisa. Além do Zé Pilintra, qual é a outra entidade que você gosta de cantar, que você gosta de cultuar, que você se identifica? Oxóssi. Oxóssi? Depois você canta um pouquinho pra gente pra Oxóssi? Ele canta um ponto lindo. Então eu posso pedir agora pra você cantar pra Oxóssi, que a gente podia pedir um intervalo, aí a gente volta e você canta pra Zé Pilintra de novo depois. Pode ser. Pode? Você topa? Então vamos cantar pra Oxóssi com o Heitor. Heitor, você pensa em gravar? Não sei, pode ser. Gravar em estúdio a sua música que você fez? Sim. Eu faço todo dia. Quando a minha mãe leva para um evento, eu vejo aquelas pessoas tocando tabaco, cantando. Eu penso, imagina assim, nossa, acho que um dia eu vou chegar assim, ó. Vou ter uma editora. Vou falar. E axé, Axé. Já jogamos pro universo, vai acontecer. Dia 30 agora eu vou fazer um evento lá no Eco Axé. Você será convidada, sua mãe e seu pai. E você pode, a gente vai ter uma apresentação de uma malandra. Então eu te convido a fazer parte também, se você quiser. Eu quero, com certeza tá bom? Vou estar lá. Vai ser 2 horas da tarde, depois eu vou falar sobre o nosso evento. Então tá. Então, salve Oxóssi. Salve Oxóssi. Na beira d'água nasceu uma rosa, e dessa rosa foi Deus que me deu. Meu pai Oxóssi nasceu da folha verde louvado, tu seja a hora que esse caboclo nasceu. Meu pai Oxóssi nasceu da folha verde louvado, tu
bênção, meu pai Ogã, sua bênção, A bênção. minha Minha irmã irmã, já te que abençoe, mãe abençoe sua a bênção. trajetória de vocês, levem, Axé. ecoe a voz, o ensinamento, a sabedoria de vocês por muito e muito tempo. Eu vou só deixar um recadinho para vocês que no dia 30 agora de novembro nós vamos ter o evento do Eco Axé no Aerotal, lá na Barra da Tijuca. Vai ser um evento onde vai ser apresentado o show do Enzo Belmonte. É maravilhoso, né? E temos outros cantores também. Então vai ser uma tarde inteira de cultura, de música, vamos ter expositores, dentro de um shopping com segurança, climatizado. Então vai ser uma tarde muito legal. Então não percam esse evento no dia 30, falta pouquinhos dias para começar esse evento. É a primeira edição de muitas que estão vindo pela frente. Eu convido a você, Heitor, a senhora, seu esposo, para estarem lá conosco. E vamos, os ingressos estão no Simpla, então comprem lá o ingresso de vocês e garantam essa tarde maravilhosa lá no Eco Axé. E eu queria que a senhora dissesse uma última palavra, o que a senhora gostaria de deixar de mensagem? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos, né, que estão ouvindo esse programa tão maravilhoso é que se permita, né? A palavra é essa, permita-se sentir, né, de se reencontrar, de se conectar com o sagrado, né? E que a espiritualidade possa iluminar a vida de cada pessoa, de cada irmão, né? Direcionando os caminhos, clareando o seu ori, né? E que a fé possa se fazer presente todos os dias nos nossos corações, né? Axé, A fé move montanhas, que minha mãe Iemanjá possa abençoar todo mundo, todas as crianças, todas as famílias, né? Axé. E gratidão mais uma vez Eu que agradeço. por esse programa maravilhoso. Eu estou encantada, Axé. feliz de conhecê-la, né? Muito, muito agradecida. Obrigada pela oportunidade, sua bênção. Que Mamãe possamos nos Iemanjá encontrar abençoe, com mais vezes certeza. e possamos compartilhar nossa sabedoria, nossa espiritualidade, tá bom? Sim, Muito obrigada. com certeza. E você, Heitor, o que você gostaria de falar, deixar de mensagem para o seu público? Que Que Deus está presente em todas as religiões. Você sabia que a religião não vive sem a espiritualidade, mas a espiritualidade vive sem a religião. Saravá, axé, amém. Axé, Saravá, obrigada, Heitor, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada a pelo todos os convite. ouvintes, obrigada à Rádio Tropical Web Brasil, a toda a equipe da Rádio Tropical Web Brasil, obrigada aos meus filhos, ao meu esposo que está ali fora. Qual é o nome do seu esposo? Evandro. Ao Evandro, que veio aqui nesse dia de feriado acompanhar a sua família. Muito obrigada pela sua presença e que possamos ter mais momentos assim. Com certeza. Queria pedir para você encerrar com uma cantiga bem linda para Zé Pilintra. Obrigada a todos. Até a próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Axé. Axé. Vamos agora pro nosso Ogã. Salve, malandragem!